Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, para atuar como moderador do painel Educação, Caminho Necessário para a Inclusão. Convido a professora Maria Garcia, associada, livre docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de Direito Constitucional, Direito Educacional e Biodireito Constitucional, coordenadora do Programa de Direito Constitucional da Pós-Graduação da PUC São Paulo, professora de Biodireito Bioética do Centro Universitário Assunção, membro da Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, procuradora do Estado de São Paulo, ex-assistente jurídico da reitoria da USP, membro fundador e atual diretora-geral do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, coordenadora da Revista de Direito Constitucional e Internacional, da editora Revista dos Tribunais, membro do Conselho Deliberativo do Instituto dos Advogados de São Paulo para o triênio 2015 a 2017, membro do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio, FEComércio, membro do Conselho Editorial da Revista da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Bem-vinda, professora. Convido a professora Elizabeth Cristina da Costa Renders, pós-doutora e doutora em Educação na área de Ensino e Práticas Culturais pela Universidade de Campinas, com tese desenvolvida sobre a educação inclusiva. Trabalha com a formação de professores, professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado Profissional em Educação, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Professora no Programa Institucional de Licenciaturas da Escola de Comunicação, Educação e Humanidades da Universidade Metodista de São Paulo. Consultora na área de inclusão das pessoas com deficiência. É líder do grupo de pesquisa Acessibilidade Escolar e Inclusão Social. Em suas pesquisas, destacam-se temas como educação inclusiva, universal design for learning, formação de professores para o atendimento educacional especializado na escola regular, direitos humanos e epistemologias emergentes. O Leonardo não vai ficar? Tá certo. Com a palavra, o professor Vinícius Schurgles, que dará continuidade aos trabalhos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Gostaria de lembrar, então, que esse é o nosso quarto painel. A gente praticamente agora depois encerra esse nosso ciclo de aprendizado. Estaremos, então, juntos aqui iniciando o painel Educação, Caminho Necessário para a Inclusão. Gostaria de agradecer mais uma vez à professora doutora Maria Garcia, pela sua presença conosco. Agradecer também à professora doutora Elizabeth Cristina da Costa Renders, da Universidade Metodista, da qual também faço parte. Percebo que, às vezes, eu preciso atualizar o meu currículo aqui, né, porque eu não posso deixar de fora a Universidade Metodista. Então, prazer tê-las conosco. Então, nós vamos... já vou iniciar o nosso painel, então, passando a palavra à doutora Maria Garcia, da PUC de São Paulo, para sua fala. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Na verdade, quem agradece sou eu, essa oportunidade de estar aqui entre colegas tão ilustres e para falar de um tema que é realmente a razão da minha vida nessa fase, família e educação. Se me perguntarem o que me preocupa hoje, somente essas duas questões, família e educação, porque eu vejo que realmente estamos necessitados de grandes modificações, de reações, a bem dizer, a respeito dessas instituições, a família e a educação. E eu vou falar mais propensa a essa questão de alicerces da cidadania, educação e liberdade.
Apesar de que eu vou falar muito de Constituição, me perdoe, é um veso meu, porque eu sou uma estudiosa do direito constitucional, então não escapo. E leva a Constituição na bolsa, de modo que, qualquer dúvida, eu puxo a minha Constituição como quem puxa uma arma. Está aqui, está escrito na Constituição, pronto. Então, o artigo 1º da nossa Constituição, de 88, pela primeira vez coloca entre os alicerces, entre os fundamentos do Estado brasileiro, a cidadania. E o que acontece é que a palavra, inclusive, cidadania, e o conceito e a compreensão de cidadania são coisas muito raras na sociedade brasileira. Às vezes eu adoto aquele... Já li em uma palestra que dei há poucos dias, o Analfabeto Político, do Bertold Brecht, porque realmente diz muito da nossa situação com referência à cidadania. É uma palavra rara e nós temos em grande percentagem, o que é lamentável no Brasil, analfabetos políticos. De modo que a cidadania é assunto que não se trata. O que é isso? Não se sabe bem o que alcança. E tem a ver, evidentemente, tudo com a educação, que é o caminho do conhecimento. E, portanto, como diz André Gide, educação é liberdade. Então, conceito de cidadania. O dicionário registra qualidade ou estado do cidadão, mas eu diria melhor, com a minha filósofa política preferida, que é Hannah Arendt, que cidadania é o direito a ter direitos. E, como não era jurista, ela não explica quais direitos, mas nós podemos aduzir. Cidadania é o direito a ter direitos. Quais? Todos os direitos civis, políticos, sociais, constantes da Constituição e das leis. Somente o cidadão é detentor dessa qualidade. Mas o cidadão brasileiro não sabe disso. Essa palavra, como eu disse, não aparece senão no sentido de popular. Está vendo aquele cidadão? XYZ. Então, a gente usa a palavra cidadão no sentido popular, de indivíduo, de homem, de um sujeito qualquer. Falta-lhe o significado forte e político que a Constituição aponta. Quem, senão o cidadão, encontraria ou estaria no mesmo nível do Estado? Somente o cidadão está no mesmo nível do Estado. E vários dispositivos constitucionais apontam para isso. Eu vou me cingir a 3. Artigo 14, nos direitos políticos, estabelece a consulta popular, do plebiscito, do referendo. Nossa Constituição vai fazer 30 anos o ano que vem. Quantas vezes no Brasil foram utilizados ou o plebiscito ou o referendo? Uma vez, na lei do desarmamento. Por quê? Porque a lei pedia. A lei pedia que fosse plebiscitada. Então, eu botei o dedo lá, sim, não, com referência ao desarmamento. Todos lembram aqui, uma única vez. Fora disso, nenhuma vez fomos consultados em quase 100 emendas constitucionais. Eu estou comentando as emendas, professor, na nossa revista de Direito Constitucional, todas as emendas, uma a uma, vendo-lhes a origem, vendo-lhes o texto, fazendo uma crítica, enfim, comentar todas as emendas constitucionais. Então, nenhuma delas, até hoje, foi submetida à consulta popular. Vocês querem a emenda trabalhista? Sim, não. Vocês querem a emenda previdenciária no texto que está? Sim, não. Então, este povo que é o detentor do poder, porque o artigo 1º, parágrafo 1, diz todo o poder emana do povo, e é a primeira vez que tem um artigo definido o, é a primeira vez, porque antes era todo poder, agora é todo o poder. O que significa? O poder é uno e pertence ao povo brasileiro. Pois bem, não foi consultado até hoje numa emenda constitucional. Até eu lembro uma delas, uma das últimas, não me lembro o número, ela faz referência a finanças e participação de empresas nas finanças brasileiras, e eu me lembro bem que tem lá uma expressão que diz interesse nacional. Então, na redação original, consta nesse artigo que eu não lembro, interesse nacional. Creiam, na emenda, a expressão direito nacional, interesse nacional foi retirada.
E o que é interesse nacional? É a autodefesa do Estado em termos de território, em termos de defesa das suas instituições, em termos de defesa de independência de decisão. Portanto, é uma expressão muito importante. E eu encontrei somente num autor, não me ocorre o nome, norte-americano, um conceito de interesse nacional. Foi retirada a expressão da emenda constitucional. Quais interesses teriam funcionado? Não sei. Isso já não vou indagar, para ver o exemplo da coisa terrível que estão fazendo com nossa Constituição. Portanto, o verdadeiro poder constituinte originário, porque se não consulta o povo, então estão refazendo a Constituição. Outro exemplo, esse então é extraordinário. Os artigos 70 e seguintes da Constituição de 88 trata das finanças públicas. E o parágrafo 2º do artigo 74 diz, estou aqui, qualquer cidadão, sindicato, partido político poderão denunciar irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas. Então, o cidadão aí é erigido a um verdadeiro auxiliar do Tribunal de Contas, municipal, estadual ou federal. Digam-me, lembram-se desse artigo? Alguém utilizou esse artigo? Parágrafo 2º do artigo 74? Ninguém. Porque o primeiro problema que vai ter, você usa o direito de petição, que está na Constituição, não é petição do processo civil nem do processo penal, é o processo constitucional, que pouca gente também conhece, está lá o direito de petição, artigo 5º, 34A. Qualquer pessoa pode peticionar aos poderes públicos. Então, você peticiona, e usa o exemplo de um autor inglês que eu gosto muito, o livro dele é John Citizen and the Law. E eu acho esse João Cidadão muito interessante. Então, João Cidadão, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, João Cidadão, papapá, olha, na minha rua há uma obra pública, está parada há muito tempo, a areia foi levada pelas águas, os tijolos estão sendo carregados, eu queria saber o que está acontecendo aí. Respeitosamente, João Cidadão, ele tem direito a uma resposta, se possível em 30 dias. Se demorar muito, diz José Afonso da Silva, impetra um mandado de segurança, porque você tem direito de resposta. Então, no artigo 5º da Constituição. A resposta pode ser duas. Prezado senhor João Cidadão, faço de saber que mandei sindicar, não há irregularidade, na verdade é isto, aquilo. Muito obrigado, volte sempre. Ou então, senhor João Cidadão, faço-lhe saber que mandei sindicar e efetivamente há uma irregularidade, que já mandei processar e etc. e tal. Muito obrigado. Volte sempre. Eu gostaria de que alguém me dissesse eu fiz isso, alguém desse notícias de que alguém fez isso em termos brasileiros. Absolutamente desconhecido. E é um exercício de cidadania. Por último, artigo 5º, 73, ação popular. Com uma ação, você pode anular um ato de autoridade, todos sabem aqui, apenas a circunstância é que é diferente daquela petição, porque na petição você apenas denuncia, não precisa provar. E mais, se não for verificada nenhuma ilegalidade ou irregularidade, você não sofre sanção, porque você utilizou um direito constitucional. Já na ação popular, como todos sabem, você tem de provar essa irregularidade para que o ato seja anulado. Então, este é um dos sentidos políticos da cidadania, do cidadão participante do governo da polis, da cidade, do Estado. Desconhece-se isso. Até anotei aqui, até em Hobbes, lá no extraordinário livro de Hobbes, que é O Cidadão, que poucas pessoas conhecem também, é um dos livros mais gostosos de ler, que é O Cidadão do Hobbes. Ele afirma lá, quando ele diz, a segurança do povo é a suprema lei. A segurança do povo é a suprema lei. E ele diz, a segurança é o fim pelo qual nos submetemos uns aos outros. E, por isso, na falta dela, supõe-se que ninguém tenha se submetido a coisa alguma, nem haja renunciado a seus direitos sobre todas as coisas. Ou seja, nós entregamos, segundo Hobbes,
a nossa liberdade ao Estado para que ele cuide da nossa pessoa e dos nossos bens. Quando isso não existir, você está eximido, você não está submetido a coisa alguma, nem paga imposto, nem submetido a coisa alguma, nem haja renunciado a seus direitos sobre todas as coisas. Então, veja, Hobbes, lá nos 1700, 1600, 1700, o Hobbes faz esta afirmativa tão séria. A segurança do povo é a suprema lei. Tão poucos cidadãos brasileiros têm esta segurança tão necessária à nossa vida, à nossa convivência. No entanto, como saber disso tudo? Como exercer a cidadania e participar do governo da polis? Que é esse o sentido? Você participar do governo, da tomada de decisões, aquelas mais importantes, evidente, que lhe cheguem. A educação é o caminho do conhecimento e a educação é que poderia ensinar a cidadania. Nós não temos, nos nossos programas, houve durante a ditadura, e por isso foi retirado, né, professor? Você lembra bem, um curso, né? Um programa de cidadania, coisa semelhante. E como foi a ditadura que colocou, nós logo retiramos, e hoje nós vemos uma coisa tão interessante. Hoje não se tocou aqui o hino nacional. Tocou de manhã? Não tocou. Tocou de manhã. Não tocou. Ok? Então, eu fico constrangida em algum evento, como os nossos do meu instituto, do IBDC, quando você fica à frente, né? Então, vê todo mundo, toca o hino nacional, professor, as pessoas ficam murmurando, é um horror. Você nem olhe para o rosto das pessoas, porque você vai ficar decepcionado. As pessoas não sabem, a maioria, cantar o hino nacional. Meu curso primário foi no Grupo Escolar Oscar Thompson, no Largo do Cambuci, um bairro aqui bem popular de São Paulo. Grupo escolar. Todas as manhãs cantávamos o hino nacional. Então, tem de lembrar, evidentemente. Todas as manhãs. O professor entrava de pezinho, aquela meninadinha, cantando o hino nacional. Mas é tão... Meu Deus, você mora no Brasil, tem de dar graças a Deus, esse país maravilhoso, tem de comemorar, tem que saber o hino nacional, pelo menos, não é? Não é questão de patriotismo, essa coisa que às vezes é ensinada de uma maneira, os nacionalismos, né, professor? Se tão perigosos, né, os nacionalismos. Então, a educação no Brasil, todos sabem, deixa muito a desejar, e temos aí outra palavra difícil na sociedade brasileira, que é a educação. A gente usa pouco a palavra, a não ser para dizer fulano é uma pessoa educada, a pessoa cumprimenta as pessoas, então é uma pessoa educada. Educação é muito mais do que isso. Se vocês lembram, educação, na minha versão, há algumas origens da palavra educação, mas eu prefiro ficar na versão que diz que vem do verbo latino ducare, que é orientar, que é conduzir. E aí eu lembrei do dístico de São Paulo, olha a paulistana aqui, do dístico de São Paulo. Não sei se todos lembram, aquele bracinho, aqui na Assembleia deve ter, aquele bracinho com dístico, non ducor, duco, não sou conduzido, conduzo. É forte, é dístico de São Paulo, não briguem comigo, ok? E realmente, então, vejam o verbo ducare, que é orientar, que é conduzir. Conduzir onde? Para o caminho do conhecimento e, portanto, o caminho da liberdade, porque sabemos que a educação é o único meio que liberta da pobreza material e da pobreza espiritual. A liberdade é aprendida na escola, liberdade com responsabilidade, claro, como boa neocantiana que eu sou, com Max Weber, todos somos responsáveis pelos resultados previsíveis de nossos atos. E como se encontra a situação educacional no Brasil? Sucessivas reformas, subserviência a experiências estrangeiras, sem atentar para as raízes da nossa cultura, que é europeia, perdão, e os estudantes submetidos a constantes mudanças. Constantes mudanças. Por exemplo, eu vou dizer, a coisa do seu tempo, mas decorar tabuada. Por que não decorar tabuada? Que é uma coisa que tem que ser decorada.
tem que ser decorada, ficar fixa na nossa mente. É um bom exercício para o cérebro decorar tabuada, porque fora dela, somente com a calculadora. Com a calculadora que você pode fazer uma operação aritmética. Então, por que não se decora mais tabuada? O que é a contratabuada? Enfim, eu lembro, não perguntem, mas eu acho que eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje das minhas tabuadas. Então, a questão sabemos que o estudante brasileiro, no ensino médio e, de repente, até ensino superior, lê e não entende bem o sentido do que lê, escreve muito mal, não se faz mais exercício de caligrafia, mas, enfim, caligrafia é uma coisa muito pessoal, deixa para lá. É nossa característica, né, de personalidade. Então, os alicerces da cidadania são realmente educação e liberdade. Eu trouxe aqui, só para citar a Adela Cortina, a filósofa Adela Cortina, quando ela fala de cidadania. Por fim, a cidadania, como toda propriedade humana, é o resultado de uma prática, a aquisição de um processo que começa com a educação formal, escola, e informal, família, amigos, meios de comunicação, ambiente social. Porque aprendemos a ser cidadãos, como aprendemos tantas outras coisas, mas não pela repetição da lei dos outros e pelo castigo, e sim chegando a ser mais profundamente nós mesmos. Eu gosto muito de Adela Cortina, que é muito clara. E tratando dessa questão, eu lembro, sempre cito o John Patrick Dobell, escreveu nos anos 80 uma teoria da corrupção, que todos, me parece, devem conhecer. Enfim, eu cito muito e transcrevo muito a teoria da corrupção de John Patrick Dobell. E é um horror. Como e por que um Estado se corrompe? É o nome da teoria. Como e por que um Estado se corrompe? Enfim, tenho dado muitas palestras sobre a teoria do John Patrick Dobell. Mas o que importa neste momento é que quando ele dá receita para que um Estado deixe de continuar nesse ritmo de corrupção, porque corrupção, infelizmente, é um traço do gênero humano, nos seus vários sentidos, do mais sutil àquela mais violenta. Então, ele dá a socialização da educação. O que ele quer dizer sobre socialização da educação? Educação ampla, educação irrestrita, educação de qualidade. E nós vemos que, pela nossa Constituição, artigo 205, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. E o espetáculo que nós vemos hoje, em termos de educação, é a apropriação da educação por empresas estrangeiras. Claro, imagina, seria ridículo me manifestar contra a vinda de estrangeiros, contra o investimento estrangeiro, seria simplesmente ridículo. É que, com a vinda de empresas estrangeiras, comprando as faculdades aqui do Brasil, eu falo por São Paulo, quase todas elas já foram vendidas, sem o intuito efetivo de educar. O intuito é de investir dinheiro e gastar dinheiro, e ganhar dinheiro, que é muito legítimo, nada contra. Mas a educação, ela é esquecida. Então, nós vemos a educação com muitas faculdades estrangeiras tomando conta da educação, e o Estado brasileiro muito contente, porque é dever do Estado, mas ele se supre com a participação da iniciativa estrangeira, que é bem-vinda, por favor, não me entendam mal, que é bem-vinda, mas que muitas vezes não tem o intuito, a finalidade da educação. E isso a gente vai vendo uma a uma, as faculdades sendo compradas, mudando, em algumas delas, o professor que recebe o título de doutor é despedido, é demitido, porque vai ganhar alguma coisa a mais. As aulas filmadas, passadas para várias turmas, um professor, uma aula, passado para várias turmas, enfim, a qualidade da educação. Então, nós vemos que a educação brasileira realmente está numa crise muito profunda. E depois dessas colocações, eu espero que vocês perguntem também algumas dúvidas, eu quero terminar com uma página extraordinária de Sampaio Dória,
Sampaio Dória foi professor de Direito Constitucional na USP. Não foi meu professor, infelizmente. Mas ele escreveu 6 volumes comentando a Constituição de 1946. Veja bem, eu comprei no sebo, porque não se acha mais, mas muito bem conservado, uma beleza, 6 volumes. Porque muito do que ele diz é atualíssimo. É atualíssimo. Então, é muito interessante ver essa página magnífica de Sampaio Dória sobre a educação e a cultura, tendo por base a Constituição de 1946, uma boa Constituição brasileira, veio após o período de ditadura, uma longa ditadura, e realmente uma Constituição básica, muito importante. E ele diz assim, comentando o artigo 166 da Constituição de 46. O que diz o artigo 166? Ou dizia, a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Eu acho interessante, porque a palavra lar a gente não mais encontra em textos legais. Mudou. A palavra lar, tão significativa, né? E deve inspirar-se nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade humana. Isso estava no artigo 166 da Constituição de 46. E o que diz uma página pequena do Sampaio Dória? A educação, base da democracia. 2 são as formas extremas dos regimes políticos. Ou o poder é a vontade dos governantes imposta aos governados, ou o poder é a vontade dos governados delegada aos governantes para o exercerem em nome deles. Ou autocracia ou democracia. Nas autocracias, quanto mais afundar-se o povo na ignorância, melhor. Quando muito, monopolizar o governo e a educação para fanatizar as massas e silenciá-las no trabalho. Onde é que está escrito que o homem foi criado para trabalhar 8 horas por dia? Difícil encontrar onde que isso apareceu. Nós trabalhamos 14, 16 horas por dia. Ok? Nas democracias, quanto mais educado o povo na escola da liberdade, melhor. Quando muito, intervém o Estado para suprir as deficiências individuais em educação. Tendo proclamado, no artigo 1º da Constituição, que é o mesmo, para si o regime democrático, o que cumpre, em consequência, ao país é tudo fazer porque o povo se eduque na escola da liberdade, na consciência do seu destino, na capacidade para o trabalho. Sem educação popular, intensa e extensa, o voto com que se constitua o poder será antes flagelo que providência. A educação é o problema básico da democracia. Vejam, essas palavras deviam ser distribuídas por aí. Distribuídas por aí. A educação é o problema básico de um país. Resolva o problema da educação, todos os demais problemas serão resolvidos por consequência, por fato do conhecimento que a educação proporciona. Você vai resolver os problemas municipais, os munícipes resolvendo seus próprios problemas e tudo mais. Então, é uma questão que está aí de pé para todos nós, sem cessar, sem descanso, proclamarmos a necessidade de que a educação no Brasil realmente venha a ser e ter esta qualidade que a Constituição exige para que a cidadania, para que a liberdade realmente aconteçam neste país. Eu não vejo, sinceramente, outro caminho. Muito obrigada. Gostaria de agradecer. Eu acho que não é uma fala, é um espetáculo. Eu tive o privilégio de estar aqui com uma visão muito bonita dessa fala inteira. E eu fico até com um pouco de medo de voltar para os bancos da universidade, que agora querendo ser aluno de Direito, porque a professora Maria Cristina vai ter que me adotar desse jeito, né? Será bem-vindo, professor. Pode se matricular, né, Direito constitucional. Com certeza. Constitucional. E eu aproveito para agradecer, então, os internautas que nos assistem agora ao vivo pela internet e também aí as reproduções que nós teremos pela TV Alesp, que permitirão, então, que esse espetáculo, então, se expanda
aqui pelo território paulista e que todos tenham a chance de ver e rever essas palavras. Vou deixar os comentários mais para o final, então vou passar agora a palavra para a professora doutora Elizabeth Cristina da Costa Renders, colega aqui, professora da Universidade Metodista de São Paulo. Boa tarde para todas, todos. Também quero agradecer o convite para participar desse seminário, desse relevante seminário, especialmente faço na pessoa da professora doutora Maria Cristina. Muito obrigada pelo convite. É uma honra e um desafio... Você prefere sem fio? Pode ser. É uma honra e um desafio estar aqui. Desafio especialmente porque eu falo de um campo diferente, né? Então, não falarei na perspectiva do direito, mas falarei na perspectiva do campo pedagógico e dos desafios que, como professora, pedagoga e pesquisadora, eu tenho vivido no cotidiano da escola, especialmente a partir de uma experiência de 10 anos com a inclusão de jovens com deficiência na universidade, e agora também como pesquisadora num programa de educação que trabalha essa transversalidade da educação especial no sistema educacional brasileiro. Então, é a partir disso que eu falo, né, com muito respeito, porque tenho a consciência plena de uma relação direta do marco legal com o que é possível fazer hoje na escola brasileira, né? Com o valor da Constituição de 1988, né? Do valor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que, de fato, são ferramentas importantes nesse processo. Então, eu tomo a liberdade de falar de outro campo, mas eu entendo que nós podemos compartilhar esses saberes, especialmente porque nós estamos falando de um cenário extremamente complexo. Há, evidentemente, uma relação direta entre educação, cidadania e inclusão, né? Há uma relação direta desse tripé com essa nova escolarização que pretendemos. Então, é preciso que a gente se aproxime para ver a complexidade desse cenário, né? Me sinto honrada também em falar depois da professora Maria Garcia, e eu penso que ela, inclusive, pode, depois no nosso diálogo, né, trazer algumas contribuições mais específicas, talvez, do campo de direito nessa discussão. Me foi proposto a educação, caminho necessário para a inclusão. Aí eu já fiz uma pequena modificação, por entender, nessa perspectiva dos anos de trabalho, que não consigo falar de um caminho, né? Então, eu me proponho os caminhos, né, os caminhos necessários para a inclusão no campo da educação. E também a minha fala, as experiências compartilhadas serão do processo, desse novo processo demandado pelas novas políticas para a escolarização. Não vou me ater à educação não formal, né, mas vou me ater a esse campo da educação, e vocês vão perceber que, nesses movimentos complexos, evidentemente, ali tem uma atuação cidadã, especialmente porque é uma relação direta da militância dos movimentos sociais com a conquista dos direitos que temos hoje conquistados no Brasil, direitos conquistados de uma forma gradual, né, e também não de uma vez por todas, não é isso? Direitos constituídos historicamente e que, em tempos atuais no Brasil, inclusive, é necessário, de novo, refletirmos e resguardarmos, cuidarmos com muito carinho, né, e zelo constitucional desses direitos conquistados no campo da educação, especialmente da educação e escolarização de pessoas com deficiência, que é a partir do grupo do qual eu falo. Seguindo, então, há uma relação direta entre os movimentos sociais e as políticas públicas inclusivas no Brasil. Isso acontece no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. No final do século XX, que esses movimentos se intensificam-se na conquista de um marco legal que venha possibilitar as diferenças
sendo respeitadas e, especificamente, a perspectiva da deficiência seja considerada no sistema educacional regular e não apenas em campos separados ou agregados, né, nessa trajetória histórica que a gente tem da educação especial mais próxima à saúde, né, ou de uma educação especial como iniciativa da sociedade civil, de instituições que partiram, inclusive, de famílias, né, de pessoas com deficiência. Então, historicamente, a gente não tem uma trajetória da educação especial integrada ao sistema educacional e como demanda também do Estado na perspectiva da proteção, do cuidado, do zelo, também das crianças e jovens com deficiência. E aí, o que muda? Muda que as pessoas vão para as ruas. E isso aconteceu também no Brasil. As famílias das pessoas com deficiência vão para as ruas. Especialmente o movimento das pessoas com surdez ganha muita força, né, na década de 80 e 90, vai às ruas, e aí vocês vão perceber no elenco, né, de algumas leis que nós temos, isso está muito claro, que diferença fez o movimento social estar na rua, lutar pelo seu direito e a transformação que foi conquistada. Então, essa relação é imediata. Por isso que eu destaco também a perspectiva. Que caminho é esse? Esse é o caminho da acessibilidade, inegavelmente. O conceito que chega, o novo conceito que chega para as escolas é o conceito da acessibilidade. Uma acessibilidade que não se reduz, que é incompatível com monocultura, né? Fazer de um jeito só, padronizado, uma abordagem pedagógica, o uso de determinados códigos na escola, a partir da hegemonia de um modelo, isso cria barreira na escola. Então, a escola, de fato, efetivamente, não era acessível. Nós estamos falando, então, de um enfrentamento. A proposta da acessibilidade vinda desse marco enfrenta barreiras cotidianas que são resultado de monoculturas, como imposição de um código de escrita em tinta, né? Quando é que se perguntava, eu vou para a escola e lá eu descubro que tem várias formas de escrever. Eu posso escrever num código tátil, né? Ou no signal writing, que é a proposta dos surdos. Mas era impossível. Se você era cego, você não ia para a escola, porque não se perguntava pela possibilidade da escrita tátil. Então, é um enfrentamento. A barreira surge a partir de uma monocultura, imposição de uma língua oralizada, e aí vai, imposição de um modelo arquitetônico único, a partir do padrão, da homogeneização. A monocultura produz barreiras. A acessibilidade enfrenta isso. Então, o campo da acessibilidade é o campo do múltiplo, das múltiplas temporalidades na escola, porque, para eu ler um texto em braille, eu tenho um tempo. Para eu ler um texto em tinta, é outro tempo. Para eu escrever em braille, é um tempo. Para eu me comunicar movimentando, fazendo uso da língua de sinais, também é outro tempo. E não só temporalidade, é também espaço. Então, a perspectiva desses novos caminhos da educação para a inclusão passa pelas ecologias, pela emergência de outras formas, né, pela revisão epistemológica, no sentido de que a gente percebe esse campo tão vivo, de uma maneira mais viva ainda, porque a escola é um campo de imanência, a escola é um espaço aberto, de trânsito, espaço vivo. A escola não é fixa, né? Por isso que é difícil, apenas com um marco legal, eu traduzir um marco legal imediatamente num campo que é tão dinâmico. É complexo, e não se trata apenas de efetivação instantânea. Então, vocês vão ver os dilemas que vivemos nesse cotidiano. É a partir disso que eu falarei. Só um destaque importante, acho que a minha inspiração básica nas minhas pesquisas é o Boaventura de Souza Santos, vou aproveitar, né? Seus compatriotas estão aqui, com a sociologia das ausências e emergências, que, para mim, tem sido assim, um instrumento precioso para poder perceber essas monoculturas que estão, né, a monocultura imbricada que está no sistema escolar ou na nossa própria sociedade. E, então, foi um óculos para poder reconstruir. Eu fiz um sequestro, porque ele trabalhou a sociologia das ausências e emergências em outro campo, social e político, mas eu tenho trazido para a educação e eu penso que tem ajudado muito.
Bom, vamos lá, vamos seguir. Eu vou apenas agora apresentar de uma forma rápida esse marco legal, né, extenso, as políticas internacionais, não vou citá-las todas, mas o Brasil é signatário das políticas internacionais, com destaque especial à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2006, que tem um capítulo importante relativo à educação, e, no caso do Brasil, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem peso constitucional, porque é uma emenda constitucional. Tá? Outro destaque que eu faria nessas convenções internacionais é a transição extremamente relevante que a gente tem em termos de novo modelo proposto pela Declaração de Salamanca. Voltando àquele cenário histórico, onde nós temos a sociedade civil, e especialmente instituições, assumindo a educação especial no Brasil, a Declaração de Salamanca faz uma pesquisa e ela vai mostrar que, no mundo inteiro, naquela época, do total de pessoas com deficiência no mundo, ou de crianças e jovens com deficiência, apenas 1% dessas pessoas chegavam à escola. 1% em 94. Então, quando hoje, no Brasil, é uma relação extremamente tensa, o modelo da transversalidade da educação especial no sistema comum e o modelo das escolas especiais, porque a gente tem uma tradição das escolas especiais, isso é no mundo inteiro, mas no Brasil também. Então, às vezes, é tensa essa discussão. Mas eu costumo dizer que, na verdade, a gente está ressignificando a educação especial e a educação regular. A proposta de transformação cultural é para as duas escolas, não é só para a escola especial, dita especial, mas é para a escola dita comum também. Então, há um grande desafio. A grande vantagem desse marco que está posto internacionalmente é que, de fato, aconteceu um movimento importante no sentido de acesso das crianças com deficiência aos sistemas regulares de ensino. Hoje, você vai em qualquer escola pública no Brasil, as escolas particulares ainda estão bem atrasadas, mas na escola pública você fala, então, meu filho precisa do AEE. As pessoas sabem o que é AEE, que é o atendimento educacional especializado, porque a transversalidade dele como demanda está na militância e está circulando. Infelizmente, na operacionalização, não atingimos o que desejamos, nós já caminhamos muito e, com certeza, mais de que 1%. Infelizmente, eu não trouxe os dados atuais, mas as crianças com deficiência no Brasil, a maior parte delas, 70% delas, estão nas escolas públicas, regulares. Seguindo, a outra perspectiva, para que vocês tenham uma visão panorâmica também, eu trouxe. É impossível citar todas as leis e as políticas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. É um marco legal extenso, né? Mas eu citei algumas para destacar que nós temos, de fato, no Brasil, uma política progressiva e contínua. Né? Não exatamente rápida, é lento, mas a mudança e transformação cultural também, eu acho que nós precisamos viver isso consolidando no dia a dia. Né? Mas, olha só, se a gente tem 88 com a primeira perspectiva da igualdade de acesso e permanência para todas as crianças nas escolas brasileiras, depois a gente tem uma sequência de avanços importantes. Por exemplo, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a de 96, é a primeira que tem um capítulo sobre a educação especial. Um avanço interessante se esse sistema nem sequer, se a educação especial estava no campo da saúde. Então, aí a gente tem, com todas as letras ditas, que a educação especial faz parte de todo o sistema educacional. Né? Não vou falar de cada um desses elementos, porque seria muito tempo, mas entra a questão da acessibilidade de forma geral, considerando a educação. Depois, a gente tem, em 2002, a questão da Libras. A luta do movimento dos surdos, da comunidade surdas, pela conquista da Libras foi muito grande. Mas hoje eles têm um impacto muito importante na sociedade brasileira, tanto é que qual que foi o tema da prova do Enem no domingo passado? Tirou todo mundo, né? Deixou todo mundo de saia justa, foi a educação de surdos no Brasil, especialmente com o uso da língua brasileira de sinais. Assustou todo mundo, né? Mas está na pauta.
E isso é posição política, evidentemente. Eu, especialmente, considerando todos os outros grupos sociais e as diferenças, e reconhecimento e mistura das diferenças, eu penso que tem uma certa tendência na legislação brasileira, e aí por luta de determinado grupo social, de conquistas em um campo e esvaziamento em outro. Porque se você olhe para a legislação brasileira, depois vocês me ajudem, conto com vocês. Perguntem pelas pessoas com deficiência visual e pela perspectiva do Braille, do código de escrita tátil e hoje a escrita digital, né, com softwares de acessibilidade. Por exemplo prático, a gente ainda não tem a garantia de que as editoras disponibilizem os textos acessíveis para os estudantes cegos. É uma briga. Eu mesmo trabalhei com produção, liderando a equipe, as professoras que estão aqui sabem disso. A Universidade Metodista precisou reconstruir um acervo bibliográfico, depois eu vou citar um pouquinho, e a gente trabalhou manualmente, repetindo o trabalho, porque a legislação brasileira não garante. Tem um gatilho, mas vocês aqui entendem, depois vocês me ajudem. Isso está posto já na legislação, mas não, de forma nenhuma tem um impacto e não tem sido cumprido pelas instituições na área da publicação dos textos e também não chega às escolas, né? Então, é claro que celebro a conquista da língua brasileira de sinais, mas há necessidades, há outros grupos que precisam disso. Aí depois tem uma série de resoluções, não vou me ater a cada uma delas. A questão étnico-racial no Brasil também está prevista como política afirmativa, inclusão da história e cultura afro-indígena nos currículos das escolas. Há um embate importante sobre isso hoje, infelizmente, na perspectiva do retrocesso. Temos movimentos... Difícil, não vou nem qualificar. Tem alguns movimentos que estão, sim, brigando para que se retire esse direito do currículo, tal qual é discutida a questão de gênero e movimentos para tirar a discussão de gênero do currículo. Então, temos um embate aí a partir de uma perspectiva extremamente reducionista e esses direitos estão em risco, sim, né? Especialmente em 2011, o decreto 7611 vai falar do atendimento educacional especializado nas escolas. E olha só, de 88 a 2011 é tempo demais para você ter somente ali um dispositivo para a operacionalização do atendimento educacional especializado na escola. Como vai acontecer? Qual que é a logística? Quais são os profissionais? Como que é o financiamento disso? É muito tempo para você, e isso, evidentemente, causa grandes problemas. Mas é prevista dotação orçamentária dupla a partir deste mecanismo, é previsto profissionais especializados, que esse atendimento aconteça no contraturno, quando a criança estuda apenas um período. Na educação infantil, ainda é uma grande interrogação, como isso tem uma nota técnica, mas não é muito clara. Na educação superior, tem a demanda pelos núcleos de acessibilidade, que todas as universidades devem ter um núcleo de acessibilidade, e é a partir desse núcleo que se pensa toda a eliminação de barreiras e constituição de processos acessíveis pedagógicos e físicos, comunicacionais e tudo mais. E aí a gente tem essa experiência na Universidade Metodista, depois, se alguém quiser conhecer um pouco. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que aí está saindo do forno, causou algumas controvérsias, eu não vou entrar nessas controvérsias, né, mas ela fortalece algumas das conquistas anteriores. Tá? Segundo alguns, enfraquece outras, mas eu não vou entrar nesse campo porque não é minha área. Mas o que vemos, então, nas escolas, esse cenário, a partir desse marco tão importante em termos de conquistas de direitos? Vamos lá. Primeiro, como eu coloquei na primeira imagem, é um embate, né? São enfrentamentos cotidianos. E aí nós temos uma pesquisa do MEC de 2009 nas escolas brasileiras, 153 escolas brasileiras, com representação de todos os estados, perguntando sobre a abrangência, discriminação e preconceito nas escolas. E chegou-se ao percentual de 93,3%. É algo que nos tira do eixo. Evidentemente, foi uma pesquisa com metodologia complexa, trabalhou com simulações, né? Não foi pergunta objetiva, né? Senão também nem chegaria
nesse valor. E aí entra, talvez, uma das discussões, no caso do Brasil, de cidadania, eliminação de preconceito, também, que é a gente superar o mito da democracia racial no Brasil, né? Há racismo no Brasil. Fiz esse destaque porque os 2 primeiros grupos que mais sofrem discriminação e preconceito na escola são o grupo das crianças com deficiência e, no caso, necessidades educacionais especiais. No Brasil, segundo a política nacional, o público-alvo da educação especial ou do atendimento educacional especializado transversal no sistema são pessoas com deficiência, então as diferentes deficiências, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e pessoas com altas habilidades. Tecnicamente, é assim que se desenha. Evidentemente que é muito difícil traduzir isso no cotidiano da escola, né? Na gestão da escola, na previsão orçamentária, há uma pressão do sistema que você tem que identificar quem são essas crianças. Mas a gente vai ver que não é exatamente simples dizer quem é uma criança com deficiência. Com necessidades especiais, aí já abre muito, somos todos. Todos temos necessidades especiais. Na gestão, se você trabalha com o conceito de necessidade especial, é extremamente difícil. E aí é difícil também garantir direitos, né? Penso numa experiência na universidade. De início, nós colocávamos, se você tem uma necessidade especial, identifique-se. Eram muitos alunos se identificando. Aí depois a gente ia ver. Eu preciso de uma negociação financeira, eu tenho esse problema no transporte. Na hora que você limpava, eram poucas as pessoas que tinham necessidade de acessibilidade específica, tecnologia assistiva, recurso especializado, né? E isso também nos coloca a relevância do conceito pessoa com deficiência. Porque o conceito pessoa com deficiência nos remete à pergunta sobre o espaço. Como é que ela circula nesse espaço, como ela faz uso dos artefatos culturais que estão disponibilizados, quais novos artefatos culturais são necessários, né? Mas este é o cenário, infelizmente. Eu vou pular essa discussão do Perrenot, ele apenas rapidamente colocando que é fato, e as pesquisas mostram, vários estudiosos, que as desigualdades elas não se fixam nas diferenças biológicas, né? Mas que a desigualdade ela é consequência de algo muito mais complexo, que tem uma perspectiva cognitiva, psicológica, social, econômica, e aí vai. Então, não é só definir se tem ou não tem deficiência que vai dizer se temos ou não temos um processo de exclusão. Mas aí eu faço um destaque para a Lígia Amaral, querida Lígia Amaral, infelizmente já falecida, que nos ajudou aqui no Brasil, ela é uma das primeiras que falou de inclusão. Por isso que eu faço esse destaque. Ela usava o termo integração, integração lato sensu, quando relacionava direito e circulação na escola ou na sociedade. E ela nos lembra que existem mecanismos de defesa frente à deficiência que mutuamente se constituem na rejeição das diferenças. Infelizmente, a barreira atitudinal é a maior ainda. É o medo, é a aversão, não quero ficar perto, né? Então, é aí que a gente entende os 99% lá. Vamos seguindo. Um pouco de resultados de pesquisas. Eu participei de uma pesquisa do MEC, da organização americana, a Organização dos Estados Americanos, sobre o atendimento educacional especializado nas escolas brasileiras após a política de 2008. Então, seriam as transformações vividas pela escola brasileira a partir da nova política. Depois eu coloquei o link, quem tiver interesse pode ver os dados de uma forma maior. Mas, olha só, o que favorece o atendimento educacional especializado na escola brasileira? O primeiro ponto é o comprometimento, né, 52,33% das pessoas responderam que é o comprometimento dos profissionais da educação. Muito interessante aí a gente perguntar pela participação, especialmente de professores e professoras, nesse movimento de militância e cidadania de transformação da escola. Faço esse destaque porque, infelizmente, muitas vezes ouvimos que a culpabilização dos professores, mas as pessoas, e foram entrevistados famílias, professores, especialistas e comunidade, elas reagiram dizendo que há um comprometimento dos professores, isso é extremamente relevante. A presença do poder público, e aí entra, evidentemente, as políticas citadas, a participação da família, né, extremamente relevante, né? E depois, se você inverte na pesquisa, fica o desafio para vocês olharem, o que mais prejudica o atendimento especializado
aparecem os mesmos itens, com um pouquinho de diferença nos percentuais. Isso mostra da relevância desse tripé para a concretização. Bom, vamos lá. A questão da revisão dos critérios. Eu tenho defendido algo por onde quer que eu passe, que especialmente a relação dos caminhos da inclusão no Brasil está diretamente relacionada com a presença, a reivindicação das pessoas com deficiência. Há uma contribuição desse público, talvez muito maior a contribuição desse público para as escolas do que exatamente o que esse público tem recebido, né? Porque boa parte daquilo que está surgindo e nascendo como novo conhecimento é resultado da própria participação das famílias e dos sujeitos nesse processo. E aí, nesse sentido, é importante a gente lembrar a perspectiva do mérito. É uma discussão complexa, eu vou colocar só uma pimentinha. Mas eu acredito que não existe mérito estritamente individual, por uma razão muito simples, porque o ser humano é um ser social. Se eu estou aqui, se você está aí e eu estou aqui, porque alguém nos amou, porque alguém cuidou de nós. Porque cada um de nós, quando nasceu, não tinha suas funcionalidades desenvolvidas e era uma pessoa que dependia do cuidado do outro. Aí eu lembro Hannah Arendt, né? Maravilhosa Hannah Arendt. Quando ela diz, lá entre o passado e o futuro, ela nos lembra que a essência da educação é a natalidade. E a natalidade nos lembra constantemente que o ser humano é um ser que precisa do cuidado e que a emergência desse sujeito na sociedade demanda um movimento ético que passa pelo cuidado do outro, até que o outro aprenda a cuidar de si mesmo e também aprenda a cuidar do outro. E aí a gente vai num círculo importante de transformação da vida na relação entre tradição e novidade, né? Isso é impossível. Se o ser humano é um ser social, como existe mérito estritamente individual? Aí entram as políticas afirmativas, no campo da inclusão, da educação e da cidadania no Brasil, que, no caso do Brasil, tem um resultado muito importante na perspectiva dos jovens negros ingressando nas escolas públicas e dos jovens estudantes de escolas públicas ingressando em universidades públicas. Nós estamos invertendo isso. Antes, um jovem que estudava numa escola pública não chegava a uma universidade pública. Agora, eles estão chegando. Um exemplo que eu dou, a Universidade Federal do ABC Paulista, ali nossa vizinha, onde hoje 50% das vagas já está há uma divisão, 50% concorrência ampla, 50% a concorrência entre jovens oriundos das escolas públicas, jovens negros e também pessoas com deficiência. Então, a gente tem políticas afirmativas que estão dando resultado. Na inclusão no mercado de trabalho também, isso é importante. Em outras áreas, infelizmente, estamos distantes desses resultados. Ou seja, existem barreiras. Eu só queria, antes de seguir, saber do tempo, né? Quem está controlando o tempo? Posso seguir? Tá bom. Há enfrentamentos nesse processo, evidentemente. E tem algumas coisas que eu ainda não disse que eu penso que são importantes falar, naquela perspectiva da acessibilidade enfrentando as barreiras no cotidiano da escola. Que eu ainda não falei, a rigidez do sistema. Tem uma coisa que não combina. Eu tenho uma proposta epistemológica inovadora, transformadora, mas eu tenho uma série de sistemas que exigem, por exemplo, no caso da pessoa com deficiência, eu tenho que ter o diagnóstico para oferecer o serviço. Não precisaria. Hoje, é recente uma nota técnica de 2015 que diz que não precisa do diagnóstico. Só que lá na gestão da escola, isso ainda é exigido. Todavia, essa é uma questão, uma equação difícil de resolver, muito complexa. Eu trabalho com gestão, parte das pessoas que estão aqui trabalham com gestão escolar. Como eu vou trabalhar gestão escolar, dotação orçamentária, recursos, sem identificar os sujeitos? Né? Percebe como não é uma coisa muito simples? Não se trata de dizer e condenar não, né, ou de diagnóstico ou não. Não precisamos culturalmente trabalhar para não nos reduzirmos ao diagnóstico. Ele tem sérios limites e apareceu, inclusive, na pesquisa como problema. Mas os instrumentos de gestão precisam de algumas informações. Então, é um trabalho extremamente complexo, é um enfrentamento difícil.
Há um descompasso importante entre os princípios inclusivos e as condições de trabalho oferecidas para os profissionais da educação. Sou uma defensora militante do paradigma da inclusão, mas nós precisamos considerar professores, especialmente professores e professoras nesse processo, e as condições de trabalho desses profissionais. Se é para ter um olhar de respeito, valorização da diferença, oferecimento de condições de dignidade, esse olhar também precisa considerar todos os sujeitos que estão nesse espaço, inclusive professoras e professores. E, infelizmente, nós vivemos no Brasil o esvaziamento da docência em termos de status social dessa profissão. As condições de trabalho, tem professores que têm que circular em várias escolas no dia. Como ater-se para uma transformação cultural? Todos os espaços na vida de um professor o dia inteiro estão ocupados. Se tem uma coisa essencial para a ecologia, é espaço vazio. Só emerge algo novo se eu tenho espaço vazio. Se esses sujeitos não têm espaço nem para respirar, né? Então, há uma incoerência extremamente importante que o Brasil precisa cuidar disso. Eu estou realmente, de fato, muito preocupada com o cenário da educação brasileira na perspectiva da culpabilização dos professores, do esvaziamento da docência, e a gente precisa reverter isso, porque o déficit de professores, inclusive, é muito alto. E nós estamos chegando ao ponto no Brasil que não teremos professores. E aí, como falar da inclusão, como falar de uma nova escola, como falar da transversalidade da educação especial e tanta coisa que a gente está aprendendo sem professores e professoras. A Declaração de Salamanca dizia que é uma comunidade, a escola é uma comunidade. Essa comunidade não existe sem professoras e professores. Então, é uma incoerência brutal. Seguimos, que já falei demais. Outro exemplo de uma complexidade aí de dentro da sala de aula, que é a complexidade desse processo em termos pedagógicos também. Nós temos a garantia do marco legal de que a Libras esteja na escola, esteja dentro da sala de aula. Agora, percebam nessa imagem, onde a Libras está, na primeira imagem aqui do lado esquerdo, é uma ilha na sala de aula. É muito fácil identificar quem é o aluno surdo e quem é intérprete. Essas imagens fazem parte do acervo da Universidade Metodista, só para destacar. Ao lado, se você olhar numa outra perspectiva dessa cena, você tem a professora fazendo uso de imagens num data show, para onde o olhar do aluno surdo está direcionado. A Libras exige atenção visual constante. Se essa atenção visual, se há essa exigência, eu vou precisar na sala de aula para que, de fato, esse espaço seja inclusivo e novos saberes e sujeitos estejam emergindo ali, eu preciso pensar uma mistura e pensar tempos diferentes, espaços diferentes. Para uma dinâmica de interação ali, seria necessário parar o tempo, para que a professora pudesse também dialogar com o estudante surdo, para que esse estudante tivesse acesso visual ao material que ela está trabalhando. E aí depois volta. Então, não é tão simples só inserir determinado mecanismo ou tecnologia assistiva. É uma revolução epistemológica, pedagógica, que precisa acontecer nesses espaços. E a gente percebe, então, que esses caminhos são múltiplos. O caminho, por exemplo, da inclusão do surdo não se reduz a, pelo decreto de Libras, colocar a Libras na escola ou na sala de aula. Depois tem muitas outras questões, pelo tempo não vou tratar detalhadamente, mas não temos curso efetivo em quantidade suficiente para a formação de intérpretes de Libras, não temos professores bilíngues. Então, exige um programa, da parte do Estado, de fato, de efetivação dessa mudança. Seguindo, deixa eu ver aqui, o que eu vou pular, o que eu não vou pular. Na perspectiva das ecologias, é necessário que a centralidade da corporeidade humana esteja presente nos sistemas escolares. Uma das contribuições da pessoa com deficiência é que, quando ela chega, a gente lembra que tem uma relação direta entre vida e conhecimento.
Os processos cognitivos, né, existe uma coincidência entre processo cognitivo e processo vital. O que nós somos, o que nós aprendemos, como nós nos desenvolvemos, essa relação ela se dá efetivamente. Só que, à medida em que a gente tenta homogeneizar ou padronizar, a gente esquece disso. Quando o sujeito com deficiência chega, ele nos lembra, né, que há diferentes formas de sensoriamento do mundo, que o saber e o conhecimento passam pelas diferentes formas de sensoriamento do mundo. Uma vez que esse direito esteja garantido na escola, a centralidade da corporeidade é respeitada. Seguindo, nos diferentes percursos acadêmicos também, eu já disse, agora eu vou só destacar aqui, nessa perspectiva, além do acervo bibliográfico da abordagem bilíngue, eu vou destacar a tecnologia assistiva, né? Só é possível você refazer uma escola, reconstruir essa cultura e romper com determinadas barreiras, se a gente aproxima áreas do conhecimento e possibilita que diferentes artefatos culturais circulem na escola. E isso também depende da parceria das escolas regulares com instituições de tradição de atuação na educação especial. Então, eu entendo que a proposta da transversalidade da educação especial não necessariamente esvazia a educação especial, e muito menos instituições de educação especial. O que ela exige é uma ressignificação. Algumas instituições têm feito isso, e feito isso com maestria. Estão se transformando para esse novo momento. Algumas estão focando, por exemplo, os jovens e adolescentes com deficiência que já passaram pelo ciclo de escolarização e que agora precisam de outras demandas para a contribuição na sociedade. Aí trabalha com profissionalização, com a linguagem das artes e tudo mais. Eu conheci, por exemplo, o projeto da PAI de Brasília, muito interessante. O que eles estão trabalhando com jovens e adolescentes com deficiência em termos de emprego apoiado, que é outro conceito que eu não vou desenvolver aqui, mas que é muito interessante. Vamos seguir. Já estamos chegando no final. Nessa perspectiva toda que eu narrei, tentei fazer um retrato panorâmico dos desafios a partir do marco legal na escola. Se tem algo que é inegável do meu ponto de vista, é que, na perspectiva da relação direta entre educação e inclusão, é preciso reconhecer a contribuição dos estudantes com deficiência nos termos de argumentos, vivências, testemunhos que buscam alavancar o salto ético no campo educacional. A transversalidade da educação especial no sistema regular de ensino nos faz perguntar, de novo, como habitamos o mundo? Como habitamos a escola? Com quais valores nos regem? Né? E esse é um exercício da cidadania extremamente relevante. Nesse sentido, acho que eu já cheguei, eu tenho mais uma imagem, né? Eu vou encerrar minha fala. Desculpa. Já que é para ouvirmos, eu faço questão de trazer sempre a voz dos estudantes. A voz do estudante Felipe. Ele tem um livro publicado, Valiosa Vida. Ele tem mais um, mas é de onde eu tirei a referência, que eu vou citar. Aqui tem fotos do Felipe em momentos de aula e no momento de apresentação cultural. São fotos do acervo da Universidade Metodista. O Felipe ele diz que a inclusão acontece com efeito dominó. E eu acho que a fala dele tem uma relação direta com o tema do seminário que começou ontem, né? Que é a relação da educação e cidadania. Então, eu vou ler. Agora, vou ter que colocar óculos, ainda bem que a professora me lembrou aqui, vamos levar a bolsa para pegar óculos. Né? Senão não vai. Não dá. Devo citar ainda os momentos em que minha passagem pelo projeto proporcionou-me inclusão. Foram 2 momentos distintos. O primeiro foi ao começar a frequentar as aulas de dança, a primeira imagem. Foi a inclusão em uma nova atividade, em um novo círculo de pessoas e relações, em uma nova oportunidade de desenvolvimento pessoal. O segundo aconteceu quando comecei a participar das apresentações. Elas me tornaram alguém capaz de agregar valor à sociedade a partir de um trabalho artístico, de levar cultura às pessoas, de contribuir com o mundo em que vivemos. Foi, portanto, uma inclusão em outra esfera, que só foi possível em consequência da primeira. A inclusão parece um processo que ocorre em efeito dominó. Uma leva a outra, que, por sua vez, leva a outra, e assim por diante.
Então, com as palavras do Felipe, eu encerro a minha fala e agradeço pela oportunidade. Muito bom. Agradeço a professora Elizabeth pela sua fala, pela sua contribuição conosco. Eu gostaria de dizer que, para o Instituto do Legislativo Paulista, o tema acessibilidade é um tema muito importante, é um tema muito caro. Eu cheguei para assumir a presidência no começo de julho, e o primeiro evento realizado aqui foi o evento que contou com a professora Isabel Maria. Já começamos com um evento internacional proporcionado pela professora Maria Cristina, pela professora Graça, que possibilitaram que ela tivesse aqui numa agenda extremamente apertada. E o segundo evento já foi um evento sobre acessibilidade e sustentabilidade na administração pública. E se, de um lado, a gente reconhece que as condições ainda não são boas ou não são ideais, a gente percebe uma evolução. E é preciso reconhecer essa evolução, né? E quando a gente tem esse panorama da legislação, que foi abarcada tanto na questão internacional, onde o Brasil é partícipe, mas também naquilo que é constitucional e infraconstitucional no Brasil, a gente percebe essa questão dessa luta, né, da tentativa de garantia de direitos, por um lado, e depois essa tentativa de efetivação dos direitos, e, por fim, eu incluiria também uma perspectiva de respeito aos direitos, né, porque eles existem, mas eles precisam também, enfim, serem respeitados pela sociedade. E se a gente tem um desafio muito grande com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, afinal, a gente tem um prazo legal de 2020 como sendo que diversos instrumentos na questão da educação inclusiva eles entram em vigor, e isso exige um preparo. E esse preparo, efetivamente, não é um preparo fácil. Vamos dizer assim, o gap, para não dizer o abismo, ele é considerável para que a gente construa essas pontes. E eu destaco muito, assim, do caso, o papel também do núcleo de acessibilidade da Universidade Metodista, que é um núcleo atuante, sério, comprometido e que tem permeabilidade e conversa com os diversos cursos, sejam eles presenciais, sejam eles à distância. Gostaria de colocar também que, na minha visão, a figura da formação do professor como elemento fundamental dessa agenda de transformação. O professor é um ser complicado, né? Ele tem que revolucionar o mundo, às vezes, com um apagador e uma lousa, um giz, né? E com tempos muito curtos, né? E ele precisa, sim, de boa formação, ele precisa, sim, de tempo, precisa, sim, no caso da acessibilidade, de materiais específicos e que precisam ser produzidos. Mas ele também precisa ter tempo para planejar suas atividades. E esse tempo parte de uma capacitação e também do tempo, efetivamente, como a gente coloca. E eu acho que a gente, obviamente, tem muito a construir, né, partindo da LDB, que, de fato, faz essa menção no capítulo 5, de ser o primeiro grande marco, né, que fala de aspectos referentes à educação especial, para esse caminho, né, que a gente encontra na fala do Felipe. E aí eu volto um pouco para a fala da professora Maria Garcia, que talvez é que a gente precise, de fato, enxergar a educação como algo de interesse nacional, uma prioridade, algo que a gente, de fato, precisa levar como mola mestra do desenvolvimento nacional. Você gostaria de fazer alguma complementação, professora? Não, apenas agradecer à professora Elizabeth essa oportunidade de conhecer essa área da deficiência. Eu tenho, numa das faculdades que eu leciono, uma aluna de Direito Constitucional, uma aluninha cega. Ela tem os olhos lindos, ela usa óculos e tem uns olhos bonitos pela vista. A gente não imagina, não sei qual tipo de, não vou perguntar. E conheço a mãe dela, que leva e traz. Convidei para os meus grupos de estudos também, chama-se Giovana, jovem, e ela tem um aparelho que ela anota tudo, tem ido bem nas provas, mas é evidente que eu é que não estou preparada para dar aula para ela. Porque eu digo, olha, vou escrever tal coisa, depois, olha, acabei de escrever tal coisa, porque eu não fui treinada para ter esse tipo de aluna, e teria uma necessidade, as escolas todas, de terem
um treinamento dos professores para os alunos com essas deficiências. Já tive também um aluno de pós-graduação cego, e ele escreveu, foi orientadora, e defendeu, cego daquele jeito, defendeu a sua dissertação com uma propriedade, com uma segurança. Quem assistisse não imaginava que ele fosse cego, porque ele se dirigia para a banca falando, expondo, e uma beleza de pessoa, nesse ponto de vista. Agora, com dificuldades para o trabalho. Eu recebi um e-mail, dificuldades para o trabalho. Trabalhar já pós-graduação, seria um professor, um pesquisador. Como aproveitar esta pessoa no escritório de advocacia, numa repartição pública. Então, vem toda uma gama de questões que acompanham esta situação das pessoas com carências. A senhora com falou do trabalho, Sim. desculpe interromper, mas Não. eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho desse jovem, por exemplo, que chegou à educação superior e está se formando, né, no egresso. Infelizmente, esses jovens fazem, às vezes, um percurso... Infelizmente, não. Felizmente, fazem um percurso exitoso. Mostram muitas coisas. Por exemplo, no caso da nossa universidade, aprendemos muito com os estudantes. Todo esse processo do acervo bibliográfico acessível foi eles que contribuíram para a construção. No momento do ingresso no mercado de trabalho, da contratação, a lei de cotas no Brasil tem sido cumprida, colocando pessoas com deficiência sempre nas funções mais básicas, né? Não necessariamente respeitando a área de formação dessas pessoas e muitas das vezes sem nenhuma possibilidade de construção de carreira. Isso é absurdo. Um absurdo. Né? Um absurdo. Por exemplo, estudante de direito que provou toda a sua competência e aí, pela barreira atitudinal... Excelente aluno, prestava atenção, respondia. E então me está vindo a ideia de que não basta. Aliás, já tem uma aluna dos meus grupos de estudo, Ana Lúcia, ela é professora na periferia e lida com problemas humanos terríveis na periferia. É uma pessoa belíssima, há uns 2 anos frequenta o meu grupo de estudos, eu tenho 3 grupos de estudos de pesquisa vinculados à PUC e ao CNPq, e não sei quem a convidou, mas, sei lá. E agora decidiu fazer vestibular de Direito, entrou e já está no 2º semestre. Ela disse para mim, a culpa é sua. Eu digo, é uma culpa que eu assumo com o maior prazer que você está fazendo. É professora de karatê, cuidado com ela. Professora de karatê. Mas, então, a nossa preocupação mútua é o seguinte, o estado da escola. Mas falta outra parte. Está faltando outra parte, que é ter uma agência de trabalho, de empregos, muito bem feita, com estímulos fiscais às empresas, e que a pessoa fosse dirigida àquilo que ela tem a sua formação. Está faltando esse lapso. Está faltando esse lapso. E até Ana Lúcia e eu estamos escrevendo um artigo, chama-se Educação Integrativa. Não basta dar escola, é preciso ver de onde o aluninho vem. Porque ela teve o caso, 2 minutos, teve o caso de um garoto de 8, 9 anos de idade, começou a faltar muito a escola elementar. E ela foi à casa do menino, a Ana Lúcia é terrível, ela foi à casa do menino, encontrou lá uma vovozinha idosa, uma casa paupérrima, colchão no chão, o fogão não tinha comida, a mãe, traficante de drogas, estava presa, a bebezinha, irmã dele, já tinha sido recolhida à casa, e ele não ia à escola, e não aparecia, para não ser pego, e não ir para casa também, a antiga FEBEM. Vejam que drama! Então, não basta dar escola. Que problemas esse meu aluno tem em casa? O Estado precisa ir até lá e suprir as necessidades. Que esse que pagamos impostos é para isso, não é para outras coisas que andam por aí. Então, nós estamos nessa ideia, chama-se, até você falou algo parecido, educação integrativa, integrar aluno-escola. Por quê? Porque, mais 2 minutos, um colega meu da Academia de Letras me convidou para participar de um livro, que já está publicado, e ele me pediu, Maria, você podia trabalhar a educação no Brasil e no Japão? Ele é descendente de japonês, excelente advogado aqui em São Paulo. Eu fiquei assim, falei, nossa, educação no Japão? Pera lá. Vou aceitar o repto. Vou aceitar, já está publicado.
E fui ao consulado do Japão, me deram uma pilha de coisas maravilhosas. Você sabe que se você for ao Japão e tiver filhos, você faz a matrícula aqui, você chega lá, já tem escola. Você chega lá, já tem escola esperando o teu filho. Bom, vocês conhecem mais ou menos, perdão, a questão da educação japonesa, normalmente período integral, não pode levar lanche e não tem lanchonete na escola. É a comida da escola. E todos comem a mesma comida da escola, professores e alunos. Não tem que o lanche é melhor do que o seu, você trouxe lanche disso, trouxe nem lanchonete. Veja a questão. E quando eu escrevi o artigo, eu falei, olha, doutor, eu cheguei à seguinte conclusão. Qual é a filosofia da escola japonesa? A escola é prolongamento do lar. A escola está presa à casa. A casa está presa à escola. É uma coisa só. E isso é extraordinário. É a escola comunidade que você falou, fazendo parte da comunidade. De maneira que foi muito agradável conhecer essa sua fala e parabenizo por isso. A gente percebe a complexidade que são as políticas públicas, né? E o quanto a gente pode aprender de maneira comparada. E isso destaca ainda mais a importância da presença da Universidade de Coimbra conosco ao longo desses 2 dias. Existe um tempinho para pequenas perguntas, eventualmente um debate. Posso fazer uma colocação? Professoras, eu tenho uma sobrinha cadeirante de 25 anos. E quando ela estava na escola, muita coisa mudou pela sua apresentação. Que bom, né, professora? Muita coisa mudou. Mas ela, quando estava na escola, ela tem uma dificuldade para escrever. Então, ou ela escreve em letra de forma, ou ela não escreve. Infelizmente, ela desenvolveu uma capacidade maravilhosa, que é de ela conseguir absorver sem escrever. E isso foi muito importante porque ela tentou negociar o computador, minha irmã, inclusive, tentou negociar o computador na escola, e num tempo em que foi negado, né? Mas era a forma mais fácil de ela poder assimilar os conhecimentos escritos para depois estudar. E ela teve que aprender a decorar tudo, né? Nem sempre ela aprendeu, porque ela teve que decorar por não aceitarem o computador na escola. Essa é uma coisa que eu queria colocar, que a senhora falou, e que eu acho importante mostrar que bom que teve um avanço, felizmente teve um grande avanço. E a outra coisa é que no mercado de trabalho, né? Ela se formou, ela é 3 vezes ela é pós-graduada, ela é formada em marketing, ela é uma menina ótima, linda, tem uma ala numa escola de samba, ela ama o que ela faz. E ela, quando era estagiária, fazia estágio na FDE, ela tinha muito trabalho, ela se sentia útil, ela amava trabalhar. Ela, formada, foi trabalhar no marketing da Santa Casa. No marketing da Santa Casa, dão um subtrabalho para ela fazer. E eu pergunto, Ana Paula, você está feliz no seu trabalho? Eu odeio o meu trabalho. Eu detesto ir para aquele lugar. Por quê? Porque eles me dão coisas ridículas. Eu tenho tanta capacidade para contribuir e me dão coisas ridículas para fazer, do tipo entregar um papelzinho, fazer uma lista de presença, coisas que você falou, professora. Então, assim, com certeza o mercado de trabalho ainda é muito cruel com a pessoa com uma necessidade, né? Mas a sorte dessa pessoa que se chama Ana Paula, que é minha sobrinha, ela ter uma família que apoia, entende a necessidade e acha aquela pessoa mais bonita do mundo, ela se acha linda, e a autoestima desse ser elevado faz toda a diferença. Apesar do mercado de trabalho ser cruel, das coisas, ela viveu em escolas coisas que inimagináveis, terríveis para a família, que para ela poderiam ser traumas, devem ser, mas ela supre isso com a família. A família sempre foi muito importante ao lado dela, professora. Então, eu quis somar as 2 falas e contar um pouco uma experiência real, né? A gente vive isso diariamente. E feliz que houveram algumas mudanças. Muito obrigada pela sua contribuição e, por isso, meu interesse tremendo em tudo que você falou, porque foi, para mim, pessoalmente, foi muito importante. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação aqui dos presentes? Eu quero. Professora. Quero agradecer, não é? Que é sempre uma possibilidade de aprendizado quando ouvimos professora Maria Garcia e quando ouvimos professora Elizabeth Renders. Na verdade, aqui, Beth, é mais para fazer um muito obrigado, né? Porque, então, na coordenação do curso de Direito, nós tínhamos e temos alunos, né, com deficiência, e o meu maior
desespero era não conseguir dar retaguarda aos meus professores. E foi graças ao trabalho da assessoria de inclusão, na qual a Beth estava na coordenadoria, que nós conseguimos aprender a lidar um pouquinho, não que a gente já saiba, mas alguns caminhos nós fomos conseguindo trilhar para, de fato, buscar integrar esse aluno, não é? É lamentável quando a gente vê que a escola privada ela é muito mais seletiva que a pública, claro, né? Claro, porque é muito ruim ter alguém que não é tão bom do meu lado, né? É muito ruim ter alguém que não está no mesmo status que eu, que é bem típico dessa sociedade medíocre que ainda, infelizmente, né, uma grande parte está inserida, né, principalmente a escola privada, infelizmente, que deveriam ser as pessoas em razão da sua melhor, vamos dizer, né, tem melhores condições, estão muito mais formados, e a gente percebe que eles são os mais cruéis. Então, eu não quero na escola da minha filha que alguém saia, né? Não quero minha filha ao lado desse aluno, né? Então, assim, é lamentável ver que as pessoas, muitas vezes, com melhor capacidade, vamos dizer assim, pelo menos intelectualmente falando, que deveria estar melhor, são as pessoas mais cruéis. Então, na verdade, aqui vai um muito obrigado, até relatava, né, vindo para cá com a professora Elizabeth, que nós temos uma aluna cadeirante, fruto de um acidente pavoroso, né, de uma vida socioeconômica muito complicada, mas que ela foi se superando. E hoje, graças ao trabalho também da professora Maria Cristina, que então estava na assessoria do TCC, estamos agora permitindo que a Vanessa conclua o curso de Direito. Está fazendo o seu TCC, com todo um apoio, com toda uma infraestrutura criada pela professora Maria Cristina, com o apoio de outros colegas. Então, assim, é possível, né? E aí a grande questão é aquilo que a gente discute muito no universo jurídico. O arcabouço legislativo está aí, é uma beleza. Cadê a eficácia social? Então, está aí. Aí nós vamos ter que pedir socorro ao professor Vinícius, transitando aqui na casa, para que, quem sabe, no estado de São Paulo, ele ajude a articular melhores possibilidades de fazermos com que tudo isso se concretize para as crianças, sejam elas de que classe social elas forem, não é? E aí, o Enem, nesse sentido, foi incrível, não é? Então, muito obrigada. E foi ótimo a possibilidade de discutirmos mais uma tarde, não é, a questão da educação. Muito obrigada. Obrigado. Posso fazer, então, as considerações? Eu acho que estou saindo daqui com uma ideia, porque um dos grupos de estudos que eu tenho é de Direito Educacional, vinculado à PUC e ao CNPq. Nós realizamos eventos anuais e, em maio, tem um grande evento de Direito Constitucional do meu Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, IBDC. E vou inserir num dos painéis essa questão de o Estado tratar da saída do aluno deficiente. Então, a escola propicia o acesso ao conhecimento. E depois, o que acontece? Eu acho que a gente devia... Estou convidando você, você lá de Portugal também, graça, todo mundo aqui, para que a gente faça realmente um painel, um movimento, não sei como faríamos, né? Conversar com alguns deputados, não é? A gente conhece alguns, ou federais, para uma lei nesse sentido. É difícil, vai ser muito difícil, mas é exatamente propiciando ao aluno que a educação lhe dê realmente uma situação social. De que adianta esta formação toda, até de pós-graduação, com o meu querido Maurício Gomes, e que agora, mestre em Direito Constitucional, não tem o que fazer, porque não lhe acham uma função adequada. E realmente não é fácil. Uma pessoa cega, mas que tem conhecimento. E o que fazer, né? Então, eu acho que é uma campanha muito bonita que a gente podia pensar, viu, Elizabeth? Para atuar lá fora, porque aqui entre nós é uma delícia.
a compreensão e tudo mais. Mas lá fora não tem nada nesse sentido, não é verdade? Nada de nada. Basta que, dando conhecimento, é suficiente. E não é. Há uma parte muito, muito importante, né? Eu queria ler para vocês, porque ontem estive numa palestra, outra vez, antes de ontem, no Hospital das Clínicas, lá falando sobre o princípio do cuidado e a criança. Lá eu ando também por essas plagas também. Eu faço parte da comissão de bioética do HC há mais de 10 anos. Então, o que eu dou de palestra no HC, você não faz ideia, sobre tudo. E aí me convidaram para essa questão. E era um público totalmente diverso. Eram enfermeiras de cuidados de criança do hospital, Instituto de Pediatria, Hospital da Criança, do HC, e me convidaram para falar a parte legal. E eu falei, mas uma coisa que eu falei, li, fiz questão de ler e vou ler agora, essa Constituição é boa, mas tem uma letra bandida. Está na bolsa, mas é uma letra bandida. É o capítulo da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Não vou deixar o idoso de lado, hoje não é dia. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Este artigo tinha que ser afixado nos metrôs, nos ônibus, para a gente cansar de ler e saber o que devemos à criança, ao adolescente e ao jovem. Pois bem, terminou a palestra, agradeci, fui a última a falar, etc. e tal. E aí eu falei, eu aprendi mais de vocês, eram enfermeiras, do que acredito que tenha passado para vocês. Aí uma senhora levantou a mão, não, artigo 227. Eu falei, bom, então, completo. Se ela lembrou do número do artigo da Constituição, está tudo bom. Mas é isso aqui é fundamental para a questão da educação, artigo 227. Obrigada. Eu ainda gostaria de colocar um aspecto que é a proteção à infância no Brasil. E a educação infantil, hoje, também, pela perspectiva nova na educação, ela integra toda a educação básica. Ela faz parte da educação básica, sendo a educação infantil no Brasil de 0 a 5, com creche e primário, né? A educação infantil, que seria o pré. Nós temos um problema muito sério com as crianças de 0 a 3 anos no Brasil, que, de fato, não têm acesso a sistemas importantes para o seu desenvolvimento integral. E, nesse campo das deficiências também, o modelo social de deficiência ele nos lembra que a deficiência é produção social também, né? Numa sociedade urbana, violenta, que produz muita deficiência. E, infelizmente, no Brasil, o que está acontecendo? Um retrocesso lamentável na perspectiva das condições sanitárias, né? E que muitas doenças estão retornando, né? E doenças que deixam sequelas, inclusive com deficiências. O exemplo mais recente é a questão do Zika e da microcefalia. Então, nós temos, infelizmente, em perspectiva, uma geração de crianças importante com microcefalia por algo completamente desnecessário, né? Ultrapassado, estamos no século XXI. Então, contem comigo nesse movimento, vamos seguir na perspectiva de uma forma cidadã, de constituir, né, processos e programas de fato de proteção à infância e, na perspectiva da educação inclusiva, a infância, a primeira infância é fundamental, numa perspectiva de atuação intersetorial, intervenção precoce para o desenvolvimento integral das crianças e jovens brasileiros. Não, antes de desfazer a mesa, então, porque temos um próximo registro aqui, que é a assinatura dos termos de colaboração. Ela vai ser realizada aqui, porque a imprensa vai, inclusive, fazer a cobertura.
como falo deste evento, eu gostaria, então, de agradecer imensamente a equipe do ILP aqui presente, que esteve ao longo desse evento, o diretor executivo do ILP, Leonardo Quintiliano, incansável também, faz essa dobrada aqui comigo. Muita coisa não seria possível sem a presença do Léo. Muito importante destacar o trabalho da professora Maria Cristina, muito obrigado, a professora Maria das Graças Nascimento também, e institucionalmente agradecer à Universidade de Coimbra nas figuras aí do professor doutor Antônio Manuel Rochete Cordeiro e também da professora doutora Isabel Maria Freitas Valente, a Universidade Metodista, professora Alessandra, nossa parceira, eu me sento junto. Foi um prazer conhecê-la, prazer ouvi-la, professora Maria Garcia, e também colega, né, minha colega de universidade, a professora Elizabeth Renders. Não quero ser injusto, eventualmente acontecer, mas agradeço a todos vocês que estiveram conosco esses 2 dias, por nos acompanharem. A gente sabe que agora, isso, dentro das repercussões da TV Alesp, isso vai gerar ainda muito movimento. E esse é o segundo passo, e outros serão dados em conjunto entre essas instituições dentro desta casa. Agradeço, então, a presença de vocês e desfazemos a mesa. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Certificado, sim. Muito importante. Beleza. Oi, querida. Beleza, querida. Pode ser, um grande prazer.